Olá pessoal do canal YouTube da Baixa.com. Atendendo ao pedido do pessoal, eu estou fazendo aqui um vídeo sobre os leilões da Bovespa. Então, primeiro, duas considerações. A não ser que você esteja numa situação emergencial, tal, uma coisa assim, tente não participar dos leilões. Os leilões que tem praticamente todos os dias nos ativos mais líquidos são de abertura e de fechamento. São momentos que não é interessante operar, seja você holder, seja você trader. Claro, há possibilidades de se beneficiar do leilão e tal, sempre há, mas são situações de mais risco, de mais difícil entendimento. Então, se você puder evitar, é melhor. A outra coisa é que eu não sou um grande especialista em leilão, até porque eu sempre segui isso que eu estou recomendando a vocês. Mas como ficou aí uma grande desentendimento com essa quantidade enorme de leilão que está havendo nesse papel mundial, então achei que valia a pena trazer as coisas principais para que dê para entender. Como eu disse, eu não sou um grande entendido nesse assunto, nos detalhezinhos, das regras, mas eu acho que eu posso ajudar o pessoal que está indignado com isso, ou mesmo não, mesmo o pessoal que esteja querendo aprender, a saber pelo menos o básico. Então, a primeira coisa é leilão eletrônico. Não tem ninguém determinando que tenha leilão para prejudicar os pequenos investidores, não sei, muito pelo contrário. Ao contrário, o leilão é uma proteção para que haja mais clareza e para que diminua um pouco as variações exageradas das ações. No primeiro dia de queda da Mundial, por exemplo, entraram algumas ordens de tamanho tal que, se não tivesse leilão, a cotação teria ido a 1 centavo, talvez, porque vai tomando tudo que está na pedra. Então, quando há uma ordem desse tamanho, faz um leilão e dá oportunidade a pessoas de serem a contraparte daquela ordem. Porque se a ordem entra, você não está sabendo, ela toma a pedra toda. Mas se abre um leilão, tem pessoas interessadas em serem a contraparte daquela ordem. E isso vai fazendo com que o sistema seja mais justo e mais transparente. Então é ao contrário, as pessoas entram num estado tal de não reconhecimento dos seus erros e de emoção que começam a criticar até aquilo que os protege. Então, primeira coisa, vamos entender que é um leilão eletrônico sob certas regras, né? Isso aqui é apenas uma página do meu site Baixa.com, que tem uma série de aprendizados, quem quiser aparecer, tem um fórum também e tal. Então a primeira coisa, eu vou aqui embaixo e dizer para você, nos ativos com maior liquidez e opções com maior liquidez, nós temos um leilão de abertura, o call de abertura, e um leilão de fechamento. Então, durante aqueles 15 primeiros minutos iniciais, 10 minutos, 5 minutos, dependendo da quantidade de ordens, tem um leilão de abertura. E no final do pregão, um leilão de fechamento, né? Então, nos ativos, por exemplo, Petrobras, Vale, tem praticamente todo dia, nas opções mais negociadas. Quando, vamos dizer, um exemplo, o melhor comprador R$49, o melhor vendedor R$50. Aí não vai ter leilão num ativo de baixa liquidez assim, não tem por que ter leilão, não tem nem negócio acontecendo. Então é nos ativos de mais liquidez. Então, antes de falar exatamente como funciona, vamos ver o que ativa um leilão, e o pessoal vai entender porque está tendo tanto leilão em mundial. Então, em primeiro lugar, em relação à quantidade, qualquer ordem em relação à média negociada nos últimos pregões. Se o lote é
a ordem que é colocada. Eu vou lá e vou colocar uma ordem de compra de Petrobras. Aí eu, como pequeno investidor, vou lá comprar 100 Petrobras, que é o lote mínimo. Dá lá 100 Petrobras, dá R$ 2.300, por exemplo. Aí, obviamente, não vai acontecer leilão nenhum, a ordem é fechada e tal. Agora, se o sujeito vai lá e compra 1 milhão, não é 1 milhão de reais, não, 1 milhão de ações, vai abrir leilão. Se for um lote maior que 5 a 10 vezes a média negociada, abre um leilão com prazo de 5 minutos. Se o lote for 10 vezes acima da média negociada nos últimos 30 pregões, abre um leilão com prazo de 1 hora. Então, o primeiro critério é esse. Ordens muito grandes ativam um leilão. Por quê? Por aquilo que eu falei. Senão aquela ordem toma a pedra toda, faz uma variação absurda no preço da ação e as pessoas não têm o direito de participar como contraparte, né? Então, pode ser que, se entrar uma ordem de compra imensa, esteja uma série de pessoas querendo vender por aquele preço que não botaram ordem na pedra. Mas tem leilão, dá tempo às pessoas de tentar ser a contraparte daquela ordem. Mesma coisa, uma ordem de venda imensa. Bom, por esse preço que ele está oferecendo, eu quero comprar. Então, eu vou lá, boto uma ordem de compra. Se não fosse assim, principalmente num ativo como o Mundial, uma ordem de venda daquelas imensas que apareceram no primeiro dia que teve leilão, podia levar o ativo até 1 centavo, porque aí só vale as ordens que já estão na pedra. Quando para ter leilão, todos passam a ter a oportunidade de colocar a ordem na pedra durante um prazo lá do leilão. Então esse é o primeiro critério. Como eu falei, eu não vou entrar em detalhes, fica aqui para ler. Quem quiser tem também no site da Bovespa, tem também um PDF com todas as regras. Então, abrindo aqui o site da Bovespa, você vai em regulação aqui, regulamentos e normas. Chegamos aqui, está menor, deixa eu aumentar aqui para vocês, mas... Você chega aqui e aí chegamos aqui, tem uma parte sobre leilões que todos podem ir lá ler na Bovespa, mas eu coloquei aqui a parte do meu site que está mais resumida. Quem quiser ler todos os detalhes, tem lá no site da Bovespa. O segundo critério é em relação ao capital social das empresas. E aí fica muito fácil entender, porque numa empresa pequena, se ocorrer um grande movimento, como foi o caso, vai haver um momento que vai começar a ter leilão, né? Então, tem diversos critérios, né? De acordo com lotes. Quanto maior o lote em relação ao capital social, maior o tempo de leilão. Veja que tem leilão de 48 horas. É um lote acima de 20% das ações, quer dizer, 20% das ações da empresa estão sendo oferecidas ou à venda ou à compra para a negociação com aquele ativo durante 48 horas. Então, o que faz todo sentido, né? Porque se alguém vai ofertar uma venda de 20% das ações preferenciais da empresa, tem que dar tempo ao mercado de entender aquela oferta e ver quem quer comprar aquele preço, porque obviamente se não houvesse o leilão ia levar até 1 centavo, porque é muito raro que tenha contraparte de 20% das ações preferenciais de uma empresa. Então veja que com 0,5 a 0,99% das ações ordinárias já abre leilão. Aqui 1% a 2,99% das ações preferenciais, já abre um leilão de 15 minutos. Então dá para entender, numa empresa pequena como essa, aqui também é um critério
que vai ativar leilão. E veja bem, como eu coloquei lá em cima, eletrônico, essas características estão programadas. E aí, quando entra uma ordem desse tipo ou do outro tipo, a negociação automaticamente entra em leilão, o que é uma proteção. Há pouco tempo atrás, lá nos Estados Unidos, houve uma ordem errada que levou uma confusão lá, porque não tinha uma proteção dessa. Então, isso aqui protege o investidor e traz mais transparência para o mercado. Então, é como eu falei, a pessoa acaba reclamando que a protege. Em relação à cotação, se tiver a oscilação muito exagerada, quer dizer, a ordem tiver a uma diferença de preço muito exagerada, também entra leilão. O papel está R$10, entra uma ordem de venda a R$7, vai entrar em leilão, porque como eu falei, tem muita gente interessada então a comprar naquele preço de R$7, porque no mercado está sendo oferecido a 10. Então vai entrar em leilão e provavelmente a oscilação vai ser menor, porque aí vão começar a aparecer ordem no leilão acima de R$7, né? Começam a aparecer ordens acima daquele preço e acaba fazendo com que a variação seja menor. Então, mais uma proteção. Então, em relação à cotação. E em relação à negociabilidade, se a ação fica muito tempo sem ser negociada, abre um leilão, não é o caso no momento, ou a ação estreando na Bovespa também abre um leilão. Então são as 4 características que abrem leilão. Em relação à quantidade, ordens muito grandes, ordens que são relativamente expressivas em relação ao capital social da empresa, ordens que tem um preço muito longe do preço da cotação do último negócio e ações que ficaram muito tempo sem ser negociadas ou que estão estreando na Bovespa. Como eu falei, resumido para o vídeo não demorar 2 horas. E aí os critérios de formação de preço, né? O primeiro critério, o preço atribuído ao leilão será aquele no qual a maior quantidade de ações foi negociada. Quer dizer, a bolsa vai casando e aí o preço é o que teve a maior quantidade de ações negociadas. Se houver empate, a bolsa vai escolher o preço que é mais próximo da última cotação, né? Então, porque sai no final do leilão um preço, né? Então esse preço é determinado dessa forma. E a prioridade, por isso que o pessoal vê, às vezes a ação está R$10, aí aparece, isso, se vocês acompanharem o leilão de abertura e fechamento, vocês vão ver isso. Aí aparece uma ordem de compra a R$100, aí o pessoal acha que é uma maluquice. Não, isso é para ficar com prioridade no leilão, porque só vai fechar a ordem de compra se tiver a quantidade de ordem de venda suficiente. Então a prioridade, em primeiro lugar, são as ordens a mercado, sem preço. E depois vão dar prioridade às ordens quem colocar ordens a preços maiores de compra ou menores de venda, vão ter prioridade, né? Então, dessa forma é feita a prioridade. Tem aqui alguns outros critérios de prorrogação e tal que não são muito importantes. Então, eu acho que com isso deu para dar assim, um resumo. Como eu falei, eu coloquei aí, tem na Bovespa, tem aqui a nossa página também, com todos os detalhes, mas para o vídeo não ficar muito grande e dá para o pessoal entender o que está acontecendo, por que está tendo tanto leilão e que isso é eletrônico, é automático e é uma proteção ao investidor, aumenta a transparência. Então, vamos saber as regras, vamos saber o que está acontecendo e fica agora que os leilões estão prejudicando. Então isso não, o leilão não está prejudicando nada, faz parte da regra. É importante conhecer as regras quando vai operar.
não precisa saber nos mínimos detalhes, mas pelo menos com o que eu coloquei aqui, entender o que está acontecendo e não achar que estão te perseguindo, querendo te prejudicar, porque o único que pode te prejudicar na bolsa é você mesmo. E uma das formas de se prejudicar é não conhecer as regras. É isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.